Meu nome é Marcos, tenho 52 anos e o que eu vou contar aqui mudou a minha vida para sempre. Nasci em 1980, numa casa de 2 cômodos no coração de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Minha mãe, Dona Sebastiana, trabalhava como empregada doméstica numa mansão no Morumbi. Meu pai, seu Antônio, eu quase não conheci. Ele desapareceu quando eu tinha 3 anos de idade. A única coisa que minha avó dizia sobre ele era assim: seu pai tinha o dom, mas não aguentou o peso, foi embora para não machucar vocês. Cresci com minha avó Carmen, enquanto minha mãe passava o dia inteiro fora trabalhando. A rotina era sempre a mesma. Minha mãe acordava às 4 da manhã, pegava 3 ônibus e chegava na casa dos patrões às 7 horas. Voltava às 9 da noite, destruída, com as mãos rachadas de tanto lavar e passar. Eu ficava com minha avó naquela casa apertada, com cheiro de umidade e paredes descascadas. Dona Carmen era uma mulher calada, de poucas palavras, que passava horas num quartinho dos fundos, entre velas acesas e rezas que não pareciam católicas. Eu achava estranho, mas nunca perguntei nada. Criança não questiona essas coisas. Os primeiros sinais de que eu era diferente apareceram cedo. Aos 6 anos, tive um sonho que nunca esqueci. Vi o cachorro vira-lata do seu Zé, nosso vizinho, deitado no meio da rua, coberto de sangue. Acordei assustado, contei para minha avó e ela mandou eu ficar quieto. 3 dias depois, aquele mesmo cachorro foi atropelado por um ônibus, no mesmo lugar que eu tinha visto no sonho. Fiquei em choque, mas minha avó não pareceu surpresa. Ela só me olhou com aqueles olhos fundos e disse: "Não conta isso para ninguém, meu filho." 1 ano depois, o sonho veio de novo. Dessa vez, vi a Dona Lourdes, a vizinha do beco de cima, caindo de um lugar alto. No sonho, ela gritava, mas ninguém ouvia. Contei para minha avó na mesma hora, tremendo de medo. Ela ficou séria, foi até o quartinho e voltou com um copo d'água com sal. Mandou eu beber tudo. 1 semana depois, Dona Lourdes escorregou da laje enquanto estendia roupa e quebrou a coluna. Ficou paralítica pelo resto da vida. Foi aí que minha avó sentou comigo e falou a verdade. "Você puxou o dom da família, Marcos. Seu bisavô tinha. Eu tenho. Agora você tem." Ela explicou que algumas pessoas nasciam com essa sensibilidade, essa capacidade de ver coisas antes de acontecerem. Disse que eu precisava aprender a controlar, senão o dom ia me controlar. Começou a me ensinar coisas estranhas, como fechar o corpo antes de sair de casa, como identificar quando alguém estava carregado de energia ruim, como nunca aceitar comida de qualquer pessoa. Eu era criança, não entendia direito, mas obedecia. Minha avó era a única pessoa que parecia me entender naquele mundo. A vida seguiu difícil, como sempre foi para gente pobre. Minha mãe trabalhava que nem escrava naquela mansão do Morumbi e os patrões tratavam ela como se fosse invisível. 11 anos de serviço, 11 anos levantando às 4 da manhã, 11 anos limpando banheiro de gente rica. E o que ela recebeu em troca? Humilhação, desprezo, salário mínimo. Eu cresci vendo minha mãe ser engolida por aquela rotina, e uma raiva foi crescendo dentro de mim sem eu perceber. Uma raiva que eu não sabia de onde vinha, mas que queimava no peito toda vez que via ela chegar em casa destruída. Em 1992, quando eu tinha 12 anos, tudo mudou. Eu tinha ido buscar minha mãe no serviço porque estava passando mal, com febre. Quando cheguei na mansão, vi uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. A patroa, Dona Mércia, estava gritando com minha mãe na frente do motorista, da cozinheira e do jardineiro. Acusava ela de ter roubado um anel de ouro. Minha mãe estava de joelhos, chorando, jurando que não tinha pegado nada. E aquela mulher cuspiu no chão perto da minha mãe e disse: "Some da minha casa, sua ladra, e agradeça que eu não te coloco na cadeia." Eu fiquei paralisado na porta, vendo tudo. Vi minha mãe ser humilhada como um animal.
Vi ela sair daquela casa com a cabeça baixa, segurando um saco plástico com os pertences dela. Não consegui falar nada, não consegui me mexer. Só senti aquela raiva explodindo dentro do peito, uma raiva que parecia maior do que eu. 2 semanas depois, o anel apareceu no quarto da filha da patroa. Ela tinha perdido numa festa. Ninguém pediu desculpas para minha mãe. Ninguém ligou para dizer que tinham errado. 11 anos de trabalho jogados no lixo por causa de uma mentira. Minha mãe chorou toda a noite durante semanas. A gente passou a ter dificuldade para comer, para pagar as contas. Eu via ela definhar de tristeza e aquela raiva dentro de mim foi ficando insuportável. Numa noite de setembro, enquanto minha mãe chorava no quarto, eu fui até o quartinho da minha avó. Encontrei uma vela preta escondida atrás do altar. Acendi e fiz um pedido. Não sei para quem, não sei para quê, mas fiz. Disse assim: faz essa família sofrer. Faz eles sentirem o que minha mãe sentiu. Naquele momento algo mudou dentro de mim. Eu senti. 2 semanas depois, o filho mais velho da patroa, o Ricardo, de 24 anos, capotou o carro na Marginal Pinheiros. Não morreu, mas ficou paraplégico pelo resto da vida. Quando eu soube, gelei. Minha avó descobriu o que eu tinha feito. Não sei como, mas ela sempre sabia de tudo. Não gritou, não bateu. Sentou na minha frente, segurou minhas mãos e falou com os olhos cheios d'água. Você abriu uma porta, meu filho. A mesma porta que seu pai abriu. E agora não tem mais como fechar. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer, mas em pouco tempo eu ia entender. A minha avó Carmen adoeceu no ano seguinte, em 1993. Câncer no estômago, descoberto tarde demais. Quando o médico deu o diagnóstico, já não tinha mais o que fazer. A doença tinha se espalhado. Eu tinha 13 anos e vi aquela mulher forte, que nunca reclamava de nada, definhar em poucos meses. Ela sabia que ia morrer e por isso começou a me chamar para o quartinho toda noite para conversas longas. Me ensinou coisas que eu não entendia completamente. Nomes que não deviam ser pronunciados em voz alta, símbolos desenhados em papel pardo, horários específicos em que o véu entre os mundos ficava fino. Uma semana antes de morrer, minha avó me chamou e entregou uma caixa de madeira escura que eu nunca tinha visto. Estava escondida debaixo de uma tábua solta no chão do quartinho. Dentro tinha velas pretas, um punhal pequeno com cabo de osso e um caderno velho escrito à mão com letra miúda. Ela segurou minha mão com força e disse: guarda isso, Marcos. Um dia vai aparecer alguém para te ensinar a usar. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Ela fez uma pausa longa, tossindo, e continuou. Eu fugi desse caminho há 40 anos. Eu sei o preço que ele cobra. Pensa bem antes de pagar. Dona Carmen morreu em setembro de 1993. Foi um dia cinzento, chuvoso. Daqueles que parecem que o céu está de luto junto. Minha mãe chorou tanto que desmaiou no velório. Eu não consegui chorar. Fiquei parado olhando para o caixão, segurando aquela caixa de madeira escondida dentro da mochila. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquele dia. A porta que eu tinha aberto 1 ano antes parecia ter ficado mais larga. Eu sentia coisas que não sentia antes, presenças, olhares, sussurros que vinham de lugar nenhum. E eu sabia que aquilo era só o começo. 8 meses depois da morte da minha avó, um homem apareceu na comunidade. Seu Firmino, uns 60 anos, magro, pele escura castigada pelo sol, olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Dizia que era do interior da Bahia, que tinha vindo para São Paulo resolver umas coisas. Alugou um barraco perto do campo de futebol e começou a fazer pequenos trabalhos para o povo da favela. Benzimentos, limpezas espirituais, consultas. No começo, ninguém deu muita bola. São Paulo estava cheia de gente assim. Mas seu Firmino era diferente. Os resultados dele eram rápidos demais. A dona Francisca, que tentava engravidar há 8 anos,
ficou grávida em 2 meses depois de consultar com ele. O seu Joaquim, que estava devendo para a agiota e quase perdeu a casa, conseguiu um emprego do nada 1 semana depois do trabalho. A menina do Beco 3, que tinha ataques estranhos desde criança, parou de ter depois de uma única sessão. O povo começou a falar, e o barraco do seu Firmino passou a ter fila na porta todo dia. Eu observava de longe, sentindo uma atração estranha por aquele homem. Algo em mim queria ir até lá, mas eu tinha medo, um medo que eu não sabia explicar. Foi ele quem veio até mim. Num fim de tarde, eu estava voltando da escola pelo caminho de sempre, quando o seu Firmino apareceu na minha frente como se tivesse brotado do chão. Me olhou fundo nos olhos e disse: "Você é o neto da Carmen, né?" Eu gelei. Nunca tinha trocado uma palavra com aquele homem. Ele continuou: "Eu conheci sua avó em 1955 no interior da Bahia. A gente foi iniciado junto pelos mesmos mestres." Fez uma pausa, deu um sorriso de canto e completou: "Só que ela fugiu e eu fiquei. Ela me apareceu em sonho semana passada. Disse que você tem a caixa. Comecei a visitar seu Firmino escondido da minha mãe. Dizia que ia jogar bola no campinho depois da escola, mas ia direto para o barraco dele. Nos primeiros meses, ele me ensinou coisas simples, como fazer uma consulta espiritual básica, como identificar quando alguém tinha trabalho feito, como limpar uma casa carregada. Eu aprendia rápido demais para o gosto dele. Você tem o sangue forte, moleque, ele dizia. Sua avó desperdiçou o dom vivendo com medo. Você não precisa ter medo." E eu acreditava nele. Seu Firmino era tudo que meu pai não tinha sido: presente, paciente e disposto a me ensinar. 2 meses depois de começar o aprendizado, ele me deu a primeira missão de verdade. Uma mulher chamada Cláudia queria o marido de volta. O homem tinha largado ela por outra. Seu Firmino me explicou o ritual de amarração. Foto do homem, mel, fita vermelha, palavras específicas que ele me ensinou. "Vai lá e faz", ele disse. "Eu vou estar de longe, olhando." Eu fiz. E enquanto fazia, senti algo estranho no peito. Um calor, uma euforia que não era normal, uma sensação de poder que eu nunca tinha experimentado. 10 dias depois, o marido da Cláudia voltou para ela. Largou a outra sem dar explicação. Cláudia pagou bem. E eu tinha gostado daquilo. Seu Firmino viu que eu estava pronto para o próximo passo. Em 1995, quando eu tinha 15 anos, ele me levou pela primeira vez ao centro de São Paulo. Fomos até uma travessa escondida perto da rua Santa Ifigênia, num sobrado antigo de 3 andares com a fachada descascada. Por dentro era diferente de tudo que eu conhecia. Paredes pintadas de preto e vermelho, sem imagens de santos, sem pretos velhos, sem caboclos. No altar, velas escuras, crânios de animais, garrafas com líquidos que eu não queria saber o que eram. Nas paredes, fotografias antigas de pessoas com os olhos riscados. "Quem são essas pessoas?" eu perguntei olhando para as fotos. Seu Firmino deu aquele sorriso de canto que eu já conhecia e respondeu: "Clientes antigos. Quando o trabalho é muito pesado, a gente guarda a imagem aqui, para eles nunca esquecerem o que devem." Engoli em seco. Ele me levou até o porão, onde o ar era pesado e frio, e explicou: "Aqui a gente não trabalha com guia, moleque. Aqui a gente trabalha direto com os donos do poder." Naquela noite, eu ia descobrir quem eram esses donos e o preço que eles cobravam para me aceitar. Seu Firmino explicou que eu precisava ser apresentado para poder continuar no caminho. Não deu muitos detalhes. Só disse que eu ia passar uma noite sozinho no sobrado, trancado no porão, e que eles iam decidir se me aceitavam ou não. "Se eles aceitarem, você vai ter acesso a um poder que pouca gente nesse mundo conhece", ele disse. "Se não aceitarem, bom, aí a gente conversa amanhã." Engoli em seco e perguntei o que acontecia se não aceitassem. Ele não respondeu. Só deu aquele sorriso de canto e trancou a porta por fora.
Eu tinha 15 anos e estava sozinho num porão escuro, cercado de velas acesas e símbolos que eu não entendia. As primeiras horas foram tranquilas. Eu fiquei sentado num canto, olhando as chamas das velas dançarem, tentando não pensar no que podia acontecer. O silêncio era total. Não dava para ouvir nada da rua, nada do andar de cima, nada. Era como se o porão estivesse separado do resto do mundo. Eu cochilei em algum momento, não sei que horas, mas acordei de repente com uma sensação estranha. Olhei para o relógio de pulso que minha mãe tinha me dado de aniversário. 3h12 da madrugada. E foi aí que as velas se apagaram. Todas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse soprado. A escuridão foi total. Eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. Tentei me levantar, mas as pernas não obedeciam direito. Estavam tremendo demais. E então, eu senti um frio intenso no lado esquerdo do corpo, como se alguém tivesse aberto uma geladeira do meu lado. Um cheiro fraco de enxofre, igual quando a gente risca fósforo, mas mais forte, mais presente, e uma sensação de peso no ar, como se o oxigênio tivesse ficado mais grosso e difícil de respirar. Eu não estava mais sozinho naquele porão. A voz não veio de fora, veio de dentro da minha cabeça. Era grave, arrastada, sem emoção nenhuma. Disse assim: "Você quer poder? Tem certeza? O preço é alto." Eu tentei responder em voz alta, mas a garganta estava travada. Respondi mentalmente, sem saber se ia funcionar: "Tenho certeza." A voz ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Depois riu, uma risada baixa, seca, sem alegria nenhuma. "Então vamos ver até onde você aguenta," ela disse. E o que aconteceu depois eu não consigo explicar direito. Foi como se eu tivesse saído do meu corpo e visto coisas que não eram desse mundo. Vi sombras se movendo nas paredes, mesmo sem nenhuma luz. Vi olhos brilhando no escuro, dezenas deles, me observando de todos os lados. Senti mãos geladas tocando meus braços, minhas pernas, meu rosto. Tentei gritar, mas nenhum som saía. Aquilo durou minutos ou horas, eu não sei dizer. Em algum momento apaguei. Quando acordei, estava encolhido no canto do porão, com os olhos ardendo de tanto chorar e a garganta rasgada, como se tivesse gritado a noite inteira. A luz do dia entrava por uma fresta na porta. Eu tinha sobrevivido. Seu Firmino abriu a porta com um sorriso no rosto. Me olhou de cima a baixo, viu o estado em que eu estava e disse apenas: "Eles aceitaram você. Agora o trabalho de verdade começa." Me ajudou a levantar, me deu água e me levou para o andar de cima para descansar. Eu queria perguntar 1000 coisas, queria entender o que tinha acontecido, mas ele não deixou. Algumas coisas não se explica, moleque. Só se vive. Dormi o dia inteiro naquele sobrado e quando acordei me senti diferente, mais forte, mais seguro, como se algo tivesse entrado em mim e preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Voltei para a casa da minha mãe naquela noite, mas as coisas nunca mais foram iguais. Eu passava cada vez mais tempo no sobrado da Santa Ifigênia, aprendendo rituais cada vez mais pesados com seu Firmino. Conheci os outros filhos dele: Nelson, um homem de 40 anos que trabalhava com empresários, e Jorge, um cara mais novo que fazia trabalhos de vingança e destruição. Eles me olhavam com desconfiança no começo, mas quando viram o quanto eu aprendia rápido, a desconfiança virou respeito. "Esse moleque tem o sangue mais forte que eu já vi," Nelson disse uma vez para o Firmino. Eu tinha 15 anos e já era tratado como igual por homens que estavam naquilo há décadas. Minha mãe percebeu que eu estava mudado. Eu chegava de madrugada, dormia o dia todo, tinha um cheiro estranho nas roupas que não saía com lavagem. Ela tentou conversar comigo várias vezes, tentou me levar para a missa, tentou chamar um padre para benzer a casa. Nada funcionava. Eu desviava de todas as perguntas, mentia sobre onde estava e cada vez mais me afastava dela. Dona Sebastiana era católica fervorosa. Rezava o terço todo dia, e eu sabia que se ela descobrisse a verdade,
O coração dela ia partir em 1000 pedaços. Em 1996, ela descobriu. Eu tinha 16 anos. Minha mãe foi arrumar meu quarto enquanto eu estava fora e encontrou a caixa de madeira escondida debaixo da cama. Abriu. Viu o punhal, as velas pretas, o caderno com os símbolos e reconheceu tudo. Eram os objetos da própria mãe dela, da minha avó Carmen. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava sentada na cama, com os olhos inchados de chorar, segurando a caixa no colo. Eu vi o que isso fez com a minha mãe, ela disse com a voz falhando. Vi ela sofrer a vida toda por causa disso. Ou você larga esse caminho, Marcos, ou você sai de casa. Eu olhei para minha mãe, aquela mulher que tinha trabalhado a vida inteira para me dar o pouco que a gente tinha. Vi a dor nos olhos dela, vi o medo, vi o desespero. E mesmo assim, eu disse, a senhora não entende, mãe. Um dia vai entender. Peguei a caixa de madeira, coloquei umas roupas numa sacola e saí pela porta. Minha mãe ficou parada, sem conseguir falar nada, só chorando. Eu não olhei para trás. Fui direto para o sobrado da Santa Ifigênia e disse para o seu Firmino que ia morar lá. Ele assentiu com a cabeça, como se já esperasse aquilo. Dona Sebastiana não viu o filho direito pelos próximos 12 anos. E a culpa disso eu carrego até hoje. Eu passei a morar no sobrado da Santa Ifigênia a partir daquele dia. Seu Firmino me deu um quarto pequeno no segundo andar, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para um beco escuro. Não era muito, mas para mim era o suficiente. Eu tinha 16 anos, tinha acabado de abandonar minha mãe e a única coisa que me importava era aprender mais, ir mais fundo, ter mais poder. Os trabalhos pequenos continuavam, amarrações, limpezas, vinganças simples contra vizinhos e desafetos. Mas eu sentia que estava pronto para algo maior. E seu Firmino também sentia. Em março de 1997, ele me chamou para uma conversa no porão. Estava sério, mais sério do que o normal. Apareceu um cliente diferente, Marcos, ele disse. Esse trabalho é pesado e eu quero que você faça sozinho. Engoli em seco. Até aquele momento, eu sempre tinha feito os rituais com a supervisão dele ou de Nelson por perto. Fazer sozinho era outra coisa. Era assumir total responsabilidade pelo que ia acontecer. Firmino viu a hesitação no meu rosto e completou. Você está pronto. Eu sei que está. Agora é hora de provar. O cliente era um homem de 45 anos chamado Renato. Empresário do ramo de transportes em Guarulhos, dono de uma frota de mais de 50 caminhões. Ele veio até o sobrado numa noite de quarta-feira, vestido com roupa cara, relógio de ouro no pulso, sapato italiano, mas os olhos dele contavam outra história. Olhos de quem não dormia direito há meses, olhos cheios de ódio. Renato tinha um sócio chamado Maurício. Os dois tinham começado a empresa juntos há 15 anos, mas agora estavam brigando na justiça. Maurício queria tirar Renato do negócio, tomar tudo para ele. Eu não quero ganhar na justiça, Renato disse, me olhando fixo. Justiça demora, justiça é incerta. Eu quero que a vida dele acabe, não precisa morrer. Só quero que ele perca tudo, a empresa, a família, a vontade de viver. Quero que ele sinta o que eu estou sentindo. Fiquei em silêncio, ouvindo aquele homem despejar todo o veneno que tinha dentro dele. Seu Firmino estava do lado, observando sem dizer nada. Quando Renato terminou de falar, Firmino explicou como funcionava. Trabalho desse tamanho não era só dinheiro. Renato ia ter que oferecer algo em troca. Algo como o quê? Renato perguntou desconfiado. Firmino respondeu sem pestanejar. Anos de vida, saúde ou alguém da família, você escolhe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato olhou para o chão, olhou para mim, olhou para o Firmino. Dava para ver a luta interna acontecendo dentro dele. A raiva querendo vingança de um lado, o medo do preço do outro. Depois de quase 1 minuto, ele disse, 10 anos da minha vida,
Pode tirar 10 anos, mas eu quero ver aquele desgraçado destruído. Firmino assentiu com a cabeça e olhou para mim. Era minha vez de agir. O ritual foi numa sexta-feira à meia-noite, no porão do sobrado. Renato tinha conseguido uma foto recente de Maurício e uma caneta do escritório dele, roubada por uma secretária que ele subornou. Eu preparei tudo como Firmino tinha ensinado. Velas pretas em círculo, a foto no centro, a caneta em cima da foto, símbolos desenhados no chão com giz branco. Fiquei sozinho no porão, com as instruções decoradas na cabeça. Quando comecei a recitar as palavras, senti aquele frio familiar no lado esquerdo do corpo, o cheiro de enxofre, a presença pesada. Eles estavam ali, ouvindo, esperando, e dessa vez eu vi. Por um segundo, talvez 2, eu vi uma silhueta no canto do porão. Alta, magra, parada. Não tinha rosto que eu pudesse distinguir, mas eu soube, com uma certeza absoluta, que aquela coisa estava sorrindo. Terminei o ritual com a voz tremendo, apaguei as velas e subi as escadas quase correndo. Seu Firmino estava me esperando na sala, tomando café como se nada estivesse acontecendo. "E aí?" ele perguntou. "Tá feito", eu respondi. Ele assentiu e disse: "Agora é só esperar." Não precisei esperar muito. Nas semanas seguintes, a vida de Maurício começou a desmoronar. Primeiro, a esposa dele pediu divórcio do nada e levou os 2 filhos para morar no exterior. Depois, os principais clientes da empresa cancelaram contratos sem explicação. A justiça, que estava favorável a Maurício, de repente mudou de lado. Testemunhas sumiram, documentos apareceram e Renato ganhou a causa. Em 3 meses, Maurício tinha perdido a família, os clientes e a empresa. E em setembro de 1997, eu abri o jornal de manhã e vi a notícia. Maurício Silva, 52 anos, empresário, tinha sido encontrado morto na garagem da própria casa, enforcado. Li a notícia com as mãos tremendo. Era a primeira vez que um trabalho meu resultava na morte de alguém. Sim, eu não tinha pedido que ele morresse, mas eu sabia. Eu sabia que aquilo era consequência do que eu tinha feito. Seu Firmino apareceu do meu lado, olhou para o jornal e deu de ombros. "Primeira vez é sempre a mais difícil", ele disse tomando um gole de café. "Depois você acostuma." Renato pagou R$50 mil pelo trabalho. Em 1997, aquilo era uma fortuna. Eu guardei o dinheiro, mas não consegui dormir direito por semanas. Toda vez que fechava os olhos, via a silhueta sorrindo no canto escuro. Aquele trabalho mudou alguma coisa dentro de mim. Eu cruzei uma linha que não tinha volta. Tinha ajudado a destruir um homem, tinha contribuído para a morte dele e tinha sido pago por isso. A culpa estava lá, no fundo do peito, mas o dinheiro estava no bolso e o poder estava nas minhas mãos. Seu Firmino percebeu a mudança e sorriu satisfeito. "Você não é mais moleque, Marcos", ele disse alguns dias depois. "Agora você é um de nós." E a notícia sobre o caso Maurício começou a correr no submundo de São Paulo. Ninguém sabia meu nome, mas sabiam que tinha alguém novo no sobrado da Santa Ifigênia que resolvia problemas de verdade. Os clientes começaram a aparecer e eu comecei a atender. A notícia sobre o caso do Maurício correu rápido no submundo. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia meu rosto, mas sabiam que tinha alguém novo no sobrado da Santa Ifigênia que resolvia problemas de verdade. Seu Firmino viu a oportunidade e não perdeu tempo. "Você tem talento, Marcos", ele disse numa tarde, enquanto a gente tomava café no sobrado. "Mas talento na favela não vale nada. Você precisa de clientela que paga de verdade." E foi ele quem começou a me apresentar para um círculo diferente de pessoas. Gente com dinheiro, gente com poder, gente que não ia até o sobrado. Era eu quem ia até eles. O primeiro cliente de peso apareceu em 1998. Um advogado tributarista dos Jardins, Dr. Fábio, com escritório na Avenida Paulista e apartamento no Itaim. Ele queria uma coisa aparentemente simples: que um concorrente perdesse uma causa grande no tribunal, uma causa que valia milhões. Fiz o trabalho em 2 semanas. O concorrente perdeu.
Dr. Fábio ficou impressionado e pagou R$ 15.000 sem reclamar. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi o que veio depois. Ele indicou meu trabalho para 2 colegas advogados. E esses 2 indicaram para mais 3. E assim começou. A clientela foi crescendo no boca a boca, sempre discreto, sempre no sigilo. Os clientes nunca se conheciam, nunca sabiam uns dos outros. Eu atendia em lugares diferentes para não levantar suspeita. Apartamentos emprestados, escritórios depois do horário comercial, casas de campo em Itu e Atibaia. Os pedidos eram sempre parecidos, só mudava quem pedia. Empresários querendo afundar concorrentes. Advogados querendo ganhar causas impossíveis. Políticos querendo votos ou querendo destruir adversários. Mulheres de empresários querendo segurar os maridos. Herdeiros querendo acelerar a morte de parentes ricos. Eu atendia todos, sem julgamento, sem pergunta, só negócio. O preço variava conforme o pedido. Trabalhos simples, como amarração de casal ou afastamento de amante, custavam entre R$ 5 e R$ 10.000. Trabalhos médios, como prejudicar concorrente ou ganhar causa na justiça, iam de 20 a 50 mil. Trabalhos pesados, os que envolviam destruição total de alguém, passavam de 100 mil fácil, e sempre tinha o extra que o cliente precisava oferecer. Anos de vida, saúde ou alguém da família. Eu explicava as regras, eles aceitavam ou não. A maioria aceitava. A ambição do ser humano não tem limite quando o assunto é dinheiro e poder. O caso que abriu as portas do Morumbi aconteceu em 2001. Uma mulher chamada Regina, esposa de um construtor rico, me procurou através de uma amiga que já tinha sido minha cliente. Regina era bonita, elegante, cheia de joias, mas tinha os olhos de quem chorava toda noite. O problema era clássico. O marido tinha uma amante. Uma mulher mais nova, 28 anos, chamada Tatiane, que trabalhava como secretária numa empresa do marido. Regina não queria separar, não queria perder a vida de luxo, não queria escândalo. Ela queria que Tatiane sumisse. Não precisa morrer, Regina disse, mexendo nervosamente na aliança de brilhantes. Só quero que ela vá embora e nunca mais volte. Quero que ela suma da vida do meu marido e da minha vida. Fiz um trabalho de afastamento pesado, dos mais fortes que eu conhecia. Usei foto da Tatiane, roupas íntimas que Regina conseguiu roubar do apartamento que o marido mantinha para a amante e rituais de 3 noites seguidas. O resultado veio rápido. Tatiane começou a ter pesadelos terríveis, acordava gritando no meio da noite. Perdeu peso, perdeu o emprego, começou a beber. Em 3 meses, voltou para a cidade natal no interior de Minas Gerais e nunca mais apareceu em São Paulo. Regina pagou R$ 80 mil e ainda mandou um buquê de flores para o meu apartamento com um cartão de agradecimento. Mas o mais importante foi o que ela fez depois. Indicou o meu trabalho para as amigas do clube de campo. E essas amigas eram esposas de empresários, políticos, banqueiros, a elite de São Paulo. De repente, eu estava atendendo gente que morava em mansão no Morumbi, que tinha motorista particular, que passava férias na Europa. Eu tinha 21 anos e estava entrando num mundo que antes eu só conhecia pela janela do ônibus que minha mãe pegava para ir trabalhar. Entre 2001 e 2003, eu virei o que o pessoal do submundo chamava de o bruxo dos ricos. Atendia uma média de 10 a 15 clientes por mês, cada um pagando valores que eu nunca imaginei ver na vida. Comprei um apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, mobília nova, um Honda Civic 0 km. Comprava roupa de marca, jantava em restaurante caro, usava relógio importado. Tinha 23 anos e mais dinheiro do que minha mãe tinha visto na vida inteira. Mas nunca procurei Dona Sebastiana. A vergonha era grande demais. E, no fundo, eu sabia que ela não ia querer me ver assim. O cliente mais perturbador dessa época foi um deputado estadual que eu só conhecia como Dr. Paulo.
Ele queria vencer a eleição de 2002 a qualquer custo. Fiz um trabalho de 3 meses, com rituais toda semana, oferendas pesadas, tudo o que era necessário. O deputado venceu com uma diferença confortável de votos. Pagou R$150 mil em dinheiro vivo, entregue numa mala de couro num estacionamento de shopping. Mas o que eu não sabia era o que o Dr. Paulo tinha oferecido em troca do poder. Um mês depois da eleição, a filha dele, de 17 anos, foi diagnosticada com leucemia. Morreu em 8 meses, num quarto de hospital, cercada de aparelhos. Eu soube da morte pelo jornal. Procurei seu Firmino perturbado, querendo entender. O que ele ofereceu, Firmino? O que ele deu em troca? Firmino estava sentado na poltrona velha dele, fumando um cigarro, e respondeu sem nem me olhar. O que eles sempre oferecem, a coisa mais valiosa que tem. Às vezes é a própria saúde, às vezes é de alguém que amam. Ele sabia o risco. Fiquei em silêncio, pensando naquela menina de 17 anos que eu nunca conheci, mas que de alguma forma eu tinha ajudado a matar. Não dormi naquela noite. Mas na semana seguinte outro cliente ligou pedindo trabalho, e eu atendi, sempre atendia. Eu estava no auge da minha carreira naquele mundo das sombras. Tinha 25 anos. Era conhecido no submundo como um dos bruxos mais poderosos de São Paulo. E o dinheiro não parava de entrar. Seu Firmino já estava velho, com a saúde debilitada, e tinha passado a maior parte dos clientes pesados para mim. Os rituais que eu fazia tinham evoluído muito desde os tempos de amarração de casal e afastamento de amante. Agora eu mexia com coisas que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Coisas que eu mesmo, anos depois, teria vergonha de contar em detalhes. Uma vez por mês, eu ia ao cemitério da Vila Mariana na madrugada de sexta para sábado. Tinha um vigia lá, o seu Antônio, que também era cliente meu. Eu tinha feito um trabalho para ele anos antes e ele nunca esqueceu. Em troca, ele deixava um portão lateral aberto para eu entrar depois da meia-noite. O ritual era sempre o mesmo. Eu procurava uma sepultura com menos de 7 dias, de alguém que tinha morrido recentemente, acendia velas em volta e conversava com o morto. Seu Firmino tinha me ensinado que os mortos recentes ainda estão confusos, ainda não entendem direito o que aconteceu com eles. Por isso, é mais fácil convencer eles a ajudar. Eu pedia informações sobre inimigos dos meus clientes, pedia força para rituais mais pesados, pedia proteção. E eles respondiam, não com palavras que você ouve com os ouvidos, mas com sensações, imagens na cabeça, certezas que aparecem do nada. Uma vez, um morto me mostrou onde estava escondido um documento que meu cliente precisava para ganhar um processo. O documento estava dentro de um cofre, na casa do adversário, atrás de um quadro na sala de jantar. Meu cliente invadiu a casa, achou o documento exatamente onde eu disse e ganhou o processo. Ele nunca perguntou como eu sabia. Ninguém perguntava. Em 2004, um empresário do agronegócio do interior de São Paulo me procurou. Ele queria fechar um contrato de exportação que valia milhões, mas estava concorrendo com uma empresa muito maior que ele. Disse que precisava de ajuda pesada, que estava disposto a pagar o que fosse necessário. Eu expliquei que para esse tipo de trabalho eu ia precisar de um sacrifício de sangue, não de pessoa. Eu nunca fiz isso, mas de um animal de porte. Ele perguntou que tipo de animal. Eu disse que um bode servia. Ele concordou sem pestanejar. O ritual foi numa chácara isolada em Embu das Artes, propriedade de outro cliente que me emprestava o espaço quando eu precisava de privacidade. O empresário trouxe o bode numa caminhonete amarrado, com os olhos arregalados de medo, como se soubesse o que ia acontecer. Eu preparei um círculo de terra com símbolos desenhados ao redor, acendi as velas e comecei as palavras. Quando chegou a hora, eu degolei o animal com o punhal da minha avó, aquele de cabo de osso.
O sangue jorrou quente, escuro e foi recolhido numa bacia de barro. Enquanto eu fazia isso, senti algo diferente. Uma alegria que não era minha. Uma satisfação que vinha de fora, como se alguém estivesse assistindo e aprovando. O empresário fechou o contrato 2 semanas depois. Pagou R$200 mil e ainda me indicou para outros fazendeiros da região. Mas aquela sensação de alegria alheia durante o ritual ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu sabia que não era imaginação. Eu sabia que tinha algo ali, alimentando-se daquilo que eu fazia. E por algum motivo que eu não consigo explicar, isso não me assustou na época. Pelo contrário, me fez sentir poderoso. Me fez sentir especial. Me fez sentir que eu tinha o controle de forças que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Para trabalhos de destruição, eu sempre pedia objetos pessoais das vítimas. Fotos recentes, roupas íntimas, fios de cabelo, unhas cortadas, qualquer coisa que tivesse a energia da pessoa. Os clientes faziam de tudo para conseguir esses objetos. Invadiam casas, subornavam empregadas domésticas, roubavam lixo, entravam em salões de beleza, procurando cabelo cortado. Uma vez, uma cliente me trouxe a escova de dentes da sogra dentro de um saquinho plástico. Ela queria que a velha morresse logo para o marido receber a herança. Eu fiz o trabalho sem fazer perguntas. A sogra teve um derrame 3 meses depois e morreu no hospital. A cliente pagou R$100 mil e mandou um cartão de agradecimento junto com as flores. O ritual mais pesado que eu fazia era o que seu Firmino chamava de pacto de sangue. Não era para qualquer cliente, só para aqueles que queriam algo muito grande e estavam dispostos a pagar o preço máximo. O cliente cortava a própria mão com uma faca ritual, deixava o sangue cair sobre um contrato escrito em papel especial e assinava com o próprio sangue. Eu guardava esses contratos no porão do sobrado, dentro de uma caixa de metal trancada com cadeado. Isso é garantia? Firmino tinha me explicado anos antes. Se eles tentarem fugir do acordo, o contrato cobra. Eu vi o que acontecia com quem tentava fugir. Um empresário de Campinas quis desistir depois de assinar. 3 meses depois, perdeu os 2 filhos num acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. No começo, os rituais ainda me perturbavam. Eu tinha pesadelos, náuseas, crises de ansiedade que me acordavam no meio da noite suando frio. Mas com o tempo, fui me acostumando. O horror virou rotina. O sangue virou só um líquido vermelho como qualquer outro. Os mortos no cemitério viraram só ferramentas de trabalho. Eu me olhava no espelho de manhã e não me reconhecia mais. O menino de Heliópolis, que sonhava em ajudar a mãe, tinha sumido. No lugar dele, tinha um homem frio, calculista, que vendia poder e destruição por dinheiro. E o pior é que eu não sentia remorso. Não sentia nada. Uma noite, depois de um ritual particularmente pesado, eu tive um impulso estranho. Peguei o telefone e liguei para a casa da minha mãe. Não sei por que fiz isso, não tinha planejado, só senti vontade de ouvir a voz dela. Quem atendeu foi uma vizinha, a dona Lourdes, que estava cuidando da minha mãe porque ela andava doente. Perguntei se podia falar com dona Sebastiana. A vizinha ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, com a voz pesada: "Marcos, sua mãe pediu para eu te dar um recado se você ligasse. Ela disse que prefere morrer do que te ver assim." E desligou. Eu fiquei parado com o telefone na mão, olhando para o nada. Tentei chorar, mas não consegui. As lágrimas simplesmente não vinham mais. Eu tinha uma regra desde o começo: nunca acompanhar a vida dos clientes depois do trabalho feito. Eu fazia o ritual, recebia o pagamento e seguia em frente. Não queria saber o que acontecia depois, não queria criar vínculo, não queria me envolver além do necessário. Mas às vezes as notícias chegavam até mim mesmo sem eu querer. E o que eu comecei a perceber aos poucos foi um padrão que me deixou perturbado. Quase todos os clientes que pediam trabalhos pesados acabavam destruídos. Não no mesmo ano, não da mesma forma, mas sempre.
A destruição chegava para todo mundo. O primeiro que voltou foi o Renato, o empresário de transportes de Guarulhos, aquele do caso do Maurício. Ele me procurou de novo em 2003, 6 anos depois do primeiro trabalho. Mas o homem que apareceu na minha frente não era o mesmo. Estava magro, abatido, com olheiras fundas e as mãos tremendo. A esposa dele tinha desenvolvido câncer no pâncreas e estava em fase terminal. O filho mais velho tinha virado viciado em cocaína e estava internado numa clínica de recuperação pela 3ª vez. A empresa estava à beira da falência por causa de processos trabalhistas e dívidas com banco. "Você me prometeu poder", Renato gritou no meu apartamento com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu paguei o que você pediu, fiz tudo certo e olha na minha vida agora, eu perdi tudo." Eu fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, repeti o que seu Firmino sempre dizia: "Você pediu que a vida do seu sócio acabasse. E acabou. O que você não entendeu é que quando você pede a destruição de alguém, você se conecta com essa pessoa. A miséria dela vira sua também, só demora mais para chegar." Renato saiu do meu apartamento chorando, xingando, ameaçando me processar. Morreu 2 anos depois, de infarto fulminante, sozinho num apartamento alugado, num bairro pobre de Guarulhos. A Regina, a esposa do construtor que tinha pago para afastar a amante Tatiane, também voltou a me procurar. Foi em 2005, 4 anos depois do primeiro trabalho. O marido dela tinha arrumado outra amante, e depois outra, e mais outra. A amarração tinha funcionado para Tatiane, mas o problema nunca foi a amante. O problema era o marido. Regina queria que eu fizesse trabalho contra todas as outras mulheres, uma por uma. Eu recusei. Disse que não ia adiantar, que ela podia afastar 100 mulheres e ele ia achar a número 101. Ela saiu furiosa, me chamando de incompetente, de charlatão. 1 ano depois, em 2006, eu abri o jornal e vi a notícia. Regina Almeida, 48 anos, empresária, tinha sido encontrada morta no térreo do prédio onde morava no Morumbi. Tinha pulado do 10º andar. O jornal dizia que ela sofria de depressão profunda há anos, que o casamento estava em crise, que os filhos moravam no exterior e mal falavam com ela. Eu li a notícia inteira, em silêncio, lembrando da mulher elegante, cheia de joias, que tinha aparecido no meu apartamento anos antes. A mulher que só queria que o marido parasse de trair ela. E agora estava morta. Comecei a prestar atenção nos outros clientes, nos que eu tinha notícias. O Dr. Fábio, o advogado dos Jardins, que foi meu primeiro cliente de peso, perdeu a licença da OAB depois de um escândalo de fraude processual. O Dr. Paulo, o deputado que ganhou a eleição e perdeu a filha para leucemia, teve um derrame 2 anos depois e ficou em cadeira de rodas pelo resto da vida. A mulher que matou a sogra com o trabalho da escova de dentes foi abandonada pelo marido e perdeu a herança toda na justiça porque descobriram que ela tinha falsificado o testamento. O empresário do agronegócio que fez o sacrifício do bode perdeu a fazenda inteira numa seca histórica em 2005 e acabou se matando. Procurei seu Firmino, que estava cada vez mais doente, para tentar entender o que estava acontecendo. "Firmino, por que todos eles acabam mal?" eu perguntei. "O trabalho funciona, eles conseguem o que pedem, mas depois a vida deles desmorona." Firmino estava deitado numa cama no sobrado, magro como um esqueleto, tossindo sangue de vez em quando. Ele me olhou com aqueles olhos fundos e deu uma risada fraca. "Você acha que esse poder é de graça, moleque? A gente trabalha com entidades que se alimentam de sofrimento. Quando você faz um trabalho de destruição, você está criando sofrimento. E as entidades ficam com fome demais. Aí elas comem o que tiver perto. Cliente, vítima, não importa." Eu fiquei em silêncio, processando aquilo. Firmino continuou com a voz cada vez mais fraca. "Eu já vi isso centenas de vezes em 60 anos de estrada.
Ninguém escapa. Todo mundo que entra nesse caminho perde algo. A única diferença é quanto tempo demora e o que você perde primeiro. Ele fez uma pausa para tossir e depois me olhou fixo nos olhos. E sabe quem é o próximo da fila quando acabar os clientes? Ele levantou um dedo trêmulo e apontou para mim. Você, eu, a gente que faz os trabalhos. A gente é o último prato do banquete. Senti um frio na espinha que não era das entidades. Era medo, medo puro, humano, de perceber que eu estava preso numa armadilha que eu mesmo tinha construído. Olhei para Firmino, aquele homem que tinha sido meu mentor, meu mestre, quase um pai para mim. Ele estava morrendo num quarto sujo, sozinho, sem família, sem amigos, sem nada. Tinha passado 60 anos fazendo trabalhos para gente rica e ia morrer pobre e esquecido. E eu estava no mesmo caminho. Saí do sobrado naquela noite com a cabeça girando, pensando em tudo que tinha feito, em todas as vidas que tinha ajudado a destruir. Mas no dia seguinte, outro cliente ligou. E eu atendi, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Nos meses seguintes, as palavras de Firmino não saíam da minha cabeça. Eu continuava trabalhando, continuava atendendo clientes, continuava fazendo rituais. Mas algo tinha mudado. Eu comecei a prestar atenção nos sinais que antes eu ignorava. Os pesadelos que vinham toda noite. O cansaço que não passava mesmo dormindo 10 horas. Os cabelos brancos que apareciam cada vez mais. Mesmo eu tendo só 26 anos. As olheiras permanentes que nenhum descanso tirava. E principalmente o vazio. Aquele vazio enorme no peito que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder conseguia preencher. As entidades estavam se alimentando de mim e eu estava deixando. Com 27 anos, eu vivia como um homem rico. Tinha um apartamento de 3 quartos na Vila Mariana, bem decorado, com móveis caros que eu tinha escolhido numa loja dos Jardins. Tinha um Honda Accord preto estacionado na garagem, um relógio Rolex comprado numa loja da Oscar Freire, roupas de grife penduradas no armário. Jantava em restaurantes caros do Itaim e Jardins, bebia vinho importado, frequentava lugares que gente como eu nunca deveria ter acesso. Para qualquer vizinho que perguntasse, eu era um empresário bem-sucedido do ramo em consultoria. Ninguém sabia a verdade. Ninguém podia saber. A minha rotina era sempre a mesma. Acordava tarde, geralmente depois do meio-dia, porque os rituais eram sempre de madrugada e eu não conseguia dormir antes das 4 ou 5 da manhã. Passava as tardes em cafés ou na academia, tentando ocupar o tempo. À noite, atendia clientes no apartamento ou em lugares discretos que eles escolhiam. De madrugada, fazia os rituais. E o ciclo se repetia, dia após dia, semana após semana. Por fora, era uma vida de luxo. Por dentro, era um vazio absoluto. Eu comia em restaurantes caros, mas não sentia gosto na comida. Comprava roupas de marca, mas não sentia prazer em usar. Tinha mulheres, sempre passageiras, nunca compromisso sério, mas não sentia conexão com nenhuma delas. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida de fora, como um filme que não me interessava mais. A única coisa que ainda me fazia sentir alguma coisa era o momento do ritual. O poder passando pelo corpo, a presença das entidades, a certeza de que eu estava no controle de algo maior do que eu. Fora isso, era tudo vazio. O meu corpo começou a dar sinais de que algo estava errado. Olheiras permanentes que nenhum creme ou descanso conseguia tirar. Cabelos brancos aparecendo aos 27 anos, primeiro nas têmporas, depois espalhando pelo resto da cabeça. Uma magreza que não combinava com a quantidade de comida que eu ingeria. Eu comia bem, às vezes até demais, mas o peso não vinha. Era como se algo estivesse consumindo a minha energia por dentro, sugando a minha força vital aos poucos. E os pesadelos? Os pesadelos eram o pior de tudo. Toda noite eu sonhava com rostos.
Dezenas de rostos de pessoas que eu nunca tinha conhecido, mas que eu sabia, de alguma forma, que eram vítimas dos meus trabalhos. O Maurício, que se enforcou. A sogra que teve o derrame. A filha do deputado que morreu de leucemia. A Tatiane que enlouqueceu e foi embora para Minas. A Regina que pulou do prédio. E outros, muitos outros que eu nem sabia quem eram. Talvez pessoas que foram afetadas indiretamente. Cônjuges, filhos, amigos das vítimas principais. Eles não falavam nada nos sonhos, não me acusavam, não gritavam, só ficavam parados, me olhando a noite inteira, em silêncio. E esse silêncio era pior do que qualquer grito. Em 2007, aconteceu um caso que me abalou mais do que todos os outros. Um homem de 50 anos, bem vestido, educado, apareceu no meu apartamento indicado por um advogado antigo. Ele estava se divorciando da esposa e queria a guarda dos 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 6 anos. A justiça estava favorável à mãe e ele queria virar o jogo. Pediu um trabalho para fazer a mulher parecer incapaz, desequilibrada, inapta para cuidar das crianças. Eu fiz o trabalho como sempre fazia, sem perguntas, sem julgamento. Cobrei R$60 mil. Em 2 semanas, a ex-esposa começou a ter crises de ansiedade terríveis. Ataques de pânico no meio da rua, no supermercado, na escola dos filhos. Foi internada numa clínica psiquiátrica por recomendação médica e, com isso, perdeu a guarda das crianças. O homem ficou com os filhos e sumiu da minha vida, satisfeito com o resultado. Mas algumas semanas depois, eu descobri a verdade por acaso, numa conversa com outro cliente que conhecia a família. A mulher não era desequilibrada. Ela era vítima de violência doméstica há anos. Tinha fugido do marido para proteger os filhos e agora os filhos estavam de volta com o agressor. Eu não consegui dormir por 1 semana depois de descobrir isso. Ficava pensando naquelas 2 crianças, o menino de 8 e a menina de 6, vivendo com um homem violento enquanto a mãe estava trancada numa clínica psiquiátrica. Pensei em desfazer o trabalho, em tentar reverter o que eu tinha feito. Mas seu Firmino tinha me ensinado. Trabalho feito não volta atrás. O que está feito, está feito. As consequências vão seguir seu curso até o fim. E eu não podia fazer nada além de conviver com a culpa. Em 2008, seu Firmino morreu. Câncer no pulmão, descoberto tarde demais, como sempre acontecia com ele. Irônico, pensando agora. O homem que tinha enriquecido dezenas de clientes ricos morreu na fila do SUS, num quarto coletivo de hospital público, sem 1 centavo no bolso. Eu fui visitá-lo nos últimos dias. Ele estava irreconhecível, um saco de ossos coberto de pele amarelada, respirando com dificuldade. Mas a mente ainda estava lúcida. Na última conversa que a gente teve, ele segurou minha mão com uma força que eu não esperava e disse: "Eu vou morrer, Marcos, e eu sei o que me espera do outro lado. Não é bom." Perguntei se ele se arrependia de alguma coisa. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teto, e depois respondeu: "Arrependimento não adianta pra gente. A gente escolheu, assinou o contrato, agora é pagar." Fez uma pausa para tossir e depois me olhou com uma intensidade que me arrepiou. "Você ainda é jovem, Marcos. Ainda dá tempo de sair, mas vai ter que pagar o preço, e o preço é alto." Firmino morreu naquela noite. Eu fui ao enterro no dia seguinte. Ninguém mais apareceu. O bruxo, que tinha feito trabalhos para políticos, empresários e gente poderosa, foi enterrado numa cova rasa de cemitério público, sem flores, sem discurso, sem ninguém para chorar. Voltei para casa sozinho e pela primeira vez em anos chorei. 3 meses se passaram depois da morte de seu Firmino e eu continuava tocando os trabalhos sozinho. Mas algo tinha mudado. As palavras dele no leito de morte não saíam da minha cabeça. "Ainda dá tempo de sair, mas vai ter que pagar o preço." Eu não sabia o que aquilo significava, não sabia como sair, não sabia se era possível. O que eu sabia
era que o vazio dentro de mim estava cada vez maior, os pesadelos cada vez piores e a sensação de que algo terrível estava se aproximando cada vez mais forte. Era janeiro de 2009, verão em São Paulo, calor insuportável que não dava trégua nem de noite. Numa terça-feira, eu estava sozinho no apartamento da Vila Mariana. Tinha bebido uns copos de uísque, coisa que eu raramente fazia, tentando relaxar depois de um dia difícil. Deitei no sofá da sala por volta das 11 da noite, com a televisão ligada num volume baixo, e apaguei sem perceber. Não sei que horas comecei a sonhar, mas sei que aquele sonho foi diferente de todos os outros. Não eram os rostos de sempre me olhando em silêncio, era outra coisa. Algo que eu não tenho palavras para descrever direito, mesmo depois de todos esses anos. Eu acordei no sonho, mas não estava no meu apartamento. Estava num lugar escuro, sem paredes, sem teto, sem chão visível. Era como flutuar no meio do nada, cercado de uma escuridão absoluta que parecia viva, que parecia respirar. O ar era pesado, quente, com um cheiro de queimado que lembrava borracha derretendo. Eu tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Estava completamente paralisado, preso naquele vazio infinito. E então eu comecei a ver. Primeiro foram pontos de luz fraca, como velas distantes no meio da escuridão. Depois, esses pontos foram tomando forma, se aproximando, e eu percebi que eram rostos, os mesmos rostos dos meus pesadelos, mas agora mais nítidos, mais reais. O Maurício com a marca da corda no pescoço, a filha do deputado, careca da quimioterapia, com os olhos fundos, a Regina com o corpo quebrado da queda, a sogra da escova de dentes com a boca torta do derrame, e dezenas de outros que eu não reconhecia, mas que me olhavam com uma tristeza que eu senti no peito como uma facada. A voz veio de todos os lados ao mesmo tempo. Era a mesma voz da noite da minha apresentação, 14 anos antes. Grave, arrastada, sem emoção. Você quer ver para onde você vai quando morrer? Eu não consegui responder. Não consegui me mexer. Não consegui fazer nada além de existir ali, paralisado de terror. A escuridão à minha frente se abriu como uma cortina, e eu vi. O que eu vi naquele momento mudou a minha vida para sempre. Mudou tudo o que eu achava, que sabia sobre a vida, sobre a morte, sobre o que existe do outro lado. Não era fogo. Não eram demônios vermelhos com chifres e tridentes como a gente vê nos filmes. Era pior, muito pior. Era solidão. Um vazio infinito, gelado, eterno, onde eu estaria completamente sozinho para sempre. Sem ninguém para conversar, sem ninguém para tocar, sem ninguém para ouvir. Só eu e aqueles rostos me olhando, 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 por toda a eternidade. E eu senti o que significava eternidade, não como um conceito, não como uma palavra, mas como uma experiência real. Eu senti o peso de um tempo que nunca acaba, de uma solidão que nunca termina, de um sofrimento que não tem fim. A voz falou de novo, agora mais perto, quase dentro da minha cabeça. Isso é o que te espera, Marcos. Isso é o preço do contrato. Você ainda quer continuar? Eu tentei gritar que não. Tentei implorar por uma chance. Tentei dizer que eu faria qualquer coisa para mudar. Mas as palavras não saíam. Eu só conseguia sentir o desespero crescendo dentro de mim como uma onda gigante, me engolindo por completo. E então, quando eu achei que ia enlouquecer ali mesmo, tudo acabou. A escuridão se dissolveu. Os rostos sumiram. A voz se calou. E eu acordei. Acordei no chão do apartamento, não no sofá. Estava encharcado de suor, tremendo de frio, apesar do calor de janeiro, com a garganta rasgada como se tivesse gritado por horas. Os vizinhos estavam batendo na porta, perguntando se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda. Olhei para o relógio na parede da sala. 3 horas e 33 minutos da madrugada.
Eu me arrastei até o banheiro, olhei no espelho e não reconheci o homem que vi. Olhos vermelhos, rosto pálido, cabelos desgrenhados, expressão de alguém que tinha visto o fim do mundo. E de certa forma, eu tinha visto. Passei os 3 dias seguintes trancado no apartamento, sem comer, sem dormir, sem atender telefone. Ficava sentado no canto da sala, olhando para a parede, revivendo aquela visão na minha cabeça. O vazio, a solidão, a eternidade, os rostos me olhando para sempre. Eu sabia que não tinha sido só um pesadelo. Eu sabia que era real, que era um aviso, que era a última chance que eu ia ter. No 3º dia, quando finalmente consegui me levantar, fui até o telefone e fiz algo que não fazia há 12 anos. Disquei o número da casa da minha mãe em Heliópolis. Quando a voz dela atendeu do outro lado da linha, eu só consegui dizer uma coisa: "Mãe, eu preciso de ajuda." Do outro lado da linha, minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Eu conseguia ouvir a respiração dela, fraca, cansada, a respiração de uma mulher que tinha envelhecido rápido demais. 12 anos sem ver o filho direito. 12 anos de orações sem resposta. 12 anos esperando esse telefonema. E agora que ele tinha chegado, ela não sabia o que dizer. Eu também não sabia. Ficamos em silêncio por quase 1 minuto, só ouvindo a respiração um do outro, até que ela falou com a voz embargada: "Vem pra casa, filho, a porta nunca fechou para você." Desliguei o telefone, peguei a chave do carro e dirigi até Heliópolis no meio da noite. São Paulo estava vazia àquela hora, as ruas molhadas de uma chuva fina que tinha caído mais cedo. Eu dirigia no automático sem pensar, com as imagens daquela visão ainda queimando na minha cabeça. O vazio, os rostos, a eternidade. Quando cheguei na comunidade, quase não reconheci o lugar. Heliópolis tinha mudado muito em 12 anos. Mais construções, mais comércio, mais gente. Mas a casa da minha mãe era a mesma. 2 cômodos, paredes descascadas, cheiro de umidade. Igualzinha ao dia em que eu saí. Dona Sebastiana estava na porta me esperando. Ela também tinha mudado. Tinha 65 anos, mas parecia ter 80. Cabelos completamente brancos, rosto cheio de rugas, corpo curvado, mãos tremendo. Os anos de trabalho pesado e de sofrimento tinham cobrado o preço. Mas quando ela me viu descendo do carro, os olhos dela se encheram de lágrimas e ela abriu um sorriso. O mesmo sorriso que eu lembrava da infância, o sorriso de uma mãe que ama o filho apesar de tudo. "Eu orei por você todo dia, Marcos," ela disse enquanto me abraçava. "Todo dia, desde o dia que você saiu." Eu fiquei na casa da minha mãe, a partir daquela noite. Dormia num colchão no chão, igual quando era criança, no mesmo quarto onde tinha dormido tantos anos antes. Não conseguia ficar sozinho no escuro. Minha mãe deixava uma vela acesa a noite inteira para eu não ter medo. Irônico, eu pensei, uma vela. O objeto que eu tinha usado tantas vezes para fazer mal aos outros agora estava ali para me dar conforto. Nos primeiros dias eu mal conseguia falar. Ficava sentado num canto, olhando para o nada, tremendo às vezes sem motivo, acordando no meio da noite gritando. Na primeira semana, eu contei tudo para minha mãe. Tudo. Os clientes, os rituais, os sacrifícios, o dinheiro, as mortes, os pesadelos, a visão do inferno. Falei por horas, sem parar, enquanto ela ouvia em silêncio sentada na cadeira de plástico da cozinha, chorando baixinho, mas sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Eu esperei ela gritar, me xingar, me expulsar de casa de novo, mas ela não fez nada disso. Ela se levantou, veio até mim, segurou minhas mãos nas dela e disse: "O diabo é forte, filho, mas Deus é mais forte. Se você quiser sair, Deus tira você." Minha mãe frequentava uma igreja evangélica pequena no bairro, a Igreja Batista da Restauração. Ficava num galpão adaptado a umas 4 quadras de casa, sem fachada bonita, sem estrutura grande, só umas 50 pessoas que se reuniam todo domingo para louvar a Deus.
O pastor se chamava Jonas, um homem de uns 50 anos, calvo, baixo, com uma voz grave e olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Ele era conhecido na comunidade por ajudar gente com problemas espirituais, e minha mãe tinha certeza de que ele podia me ajudar. Eu resisti no começo. Eu conhecia o mundo espiritual melhor do que qualquer pastor. Tinha visto coisas que ele nunca ia entender. Tinha poder que ele nem sonhava que existia. O que um pastor de igreja de bairro ia fazer por mim. Mas o poder não tinha me salvado do vazio. O poder não tinha me livrado daquela visão terrível. O poder só tinha me afundado cada vez mais num buraco do qual eu não conseguia sair sozinho. No terceiro domingo, eu cedi e fui à igreja com minha mãe. Sentei no banco do fundo, de cabeça baixa, sentindo que não pertencia àquele lugar. O pastor Jonas pregou naquele dia sobre a parábola do filho pródigo. O filho que saiu de casa, gastou tudo com uma vida errada e voltou arrependido para o pai. E o pai, em vez de rejeitar, recebeu o filho de braços abertos. Eu chorei o culto inteiro, sem conseguir parar. Chorei por tudo que eu tinha feito, por todas as pessoas que eu tinha machucado, por todos os anos que eu tinha desperdiçado. Chorei pela minha mãe que eu tinha abandonado, pelo pai que eu nunca conheci, pela avó que tinha tentado me alertar. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois do culto, o pastor Jonas veio falar comigo. Ele não perguntou nada, não pediu explicação, não fez julgamento. Só olhou nos meus olhos com aquele olhar que parecia ver tudo e disse: "Eu sei o que você é, Marcos. Eu vejo, mas eu também sei quem é maior do que tudo isso. Você quer ser livre?" Eu respondi que sim, com a voz falhando. Ele assentiu com a cabeça e disse: "Então vem aqui amanhã à noite, a gente vai começar um trabalho. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas Deus é fiel. Se você se entregar de verdade, Ele te tira do poço." O processo de libertação levou semanas. Eram sessões de oração toda noite, às vezes com o pastor Jonas sozinho, às vezes com 2 diáconos da igreja que também ajudavam. Tinha jejum, leitura da Bíblia, confissão de tudo que eu tinha feito. Eu resisti. As entidades resistiram. Teve noites em que eu acordava com marcas estranhas no corpo, arranhões que apareciam do nada. Noites em que eu ouvia a voz rindo de mim, dizendo que era tarde demais, que eu já tinha assinado o contrato, que eu pertencia a eles para sempre. Noites em que eu sentia uma vontade quase incontrolável de voltar para o apartamento da Vila Mariana, pegar a caixa de rituais e voltar para a vida de antes. Mas toda manhã, quando eu acordava, minha mãe estava lá, ajoelhada do lado do meu colchão, rezando em silêncio, pedindo a Deus que me libertasse. E era isso que me mantinha firme. O momento que mudou tudo aconteceu numa noite de março de 2009. Já fazia quase 2 meses que eu estava no processo de libertação, e as coisas tinham melhorado um pouco. Os pesadelos eram menos frequentes, a vontade de voltar para o passado tinha diminuído. Eu conseguia dormir algumas horas por noite sem acordar gritando, mas eu sabia que ainda não estava livre. Sentia aquela presença ainda grudada em mim, como uma sombra que não ia embora. O pastor Jonas também sabia. Ele disse que tinha chegado a hora de fazer uma sessão mais forte, uma oração de confronto direto. Naquela noite, fui até a igreja depois que o culto regular terminou. Estava só o pastor Jonas e 2 diáconos, o irmão Carlos e o irmão Antônio, 2 homens de confiança que já tinham participado de casos parecidos antes. A igreja estava vazia, com as luzes apagadas, só algumas velas acesas no altar. Eu sentei numa cadeira no meio do salão e os 3 ficaram em volta de mim, com as mãos levantadas, orando em voz baixa. No começo, não senti nada de diferente. Só o calor das velas, o murmúrio das orações, o silêncio da noite lá fora. Depois de uns 20 minutos, comecei a sentir algo estranho. Aquele frio no lado esquerdo do corpo que eu conhecia tão bem.
A assinatura da entidade que me acompanhava desde os 15 anos, desde a noite da apresentação no porão do sobrado. Fazia semanas que eu não sentia aquele frio com tanta intensidade. Era como se a coisa soubesse que estava sendo ameaçada, que algo estava prestes a acontecer. Eu comecei a tremer, não de medo, mas de algo que eu não consigo explicar. Era como se meu corpo estivesse se preparando para uma batalha. O pastor Jonas percebeu a mudança. Ele se aproximou, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar mais alto. Eu senti uma raiva crescendo dentro de mim, uma raiva que não era minha. Tive vontade de empurrar o pastor, de xingar ele, de sair correndo dali. Mas eu sabia que não era eu. Era a coisa querendo me controlar uma última vez. Fechei os olhos com força, cerrei os punhos e pedi a Deus em silêncio que me ajudasse. Foi a primeira vez em muitos anos que eu orei de verdade, com o coração aberto, pedindo ajuda. O pastor Jonas disse as palavras que eu nunca vou esquecer. A voz dele estava firme, sem medo, cheia de uma autoridade que eu nunca tinha visto em nenhum bruxo ou mestre do ocultismo. Ele disse assim: "Em nome de Jesus Cristo, você não tem mais direito sobre essa vida. O contrato que foi assinado está cancelado pelo sangue de Cristo. Essa alma pertence a Deus e você vai embora agora." Quando ele terminou de falar, eu senti como se algo tivesse sido arrancado do meu peito. Uma dor aguda, forte, como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e puxado alguma coisa para fora. Caí da cadeira para o chão, sem forças para me segurar. O frio no lado esquerdo do corpo sumiu de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O cheiro de enxofre que eu sentia de vez em quando também desapareceu. E no lugar de tudo isso veio um vazio. Mas não era o vazio ruim que eu sentia antes, aquele vazio de solidão e desespero. Era um vazio limpo, como um quarto que tinha sido esvaziado de toda a sujeira e agora estava pronto para receber coisas novas. E junto com o vazio veio paz. Uma paz que eu não sentia desde criança, talvez desde antes de tudo começar. Fiquei deitado no chão da igreja por quase 1 hora, chorando sem conseguir parar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Era como se eu tivesse carregado um peso nas costas por 14 anos e finalmente alguém tivesse tirado. O pastor Jonas e os diáconos ficaram do meu lado o tempo todo, orando baixinho, esperando eu me recuperar. Quando finalmente consegui me levantar, eu estava fraco, tonto, mas me sentia leve. Mais leve do que eu tinha me sentido em toda a minha vida adulta. O pastor Jonas me abraçou e disse: "Acabou, Marcos, você está livre, mas agora começa outra jornada. Ser liberto é só o primeiro passo. Agora você precisa aprender a viver de novo." Ele tinha razão. Nas semanas seguintes, eu tive que reaprender muita coisa. Reaprender a dormir sem medo do escuro. Reaprender a comer sem aquela sensação de vazio no estômago. Reaprender a olhar as pessoas nos olhos sem sentir que eu sabia demais sobre elas. Reaprender a existir no mundo como um homem normal, sem poderes, sem rituais, sem entidades. Minha mãe estava lá em cada passo. Toda manhã ela preparava o café, sentava comigo na mesa da cozinha e a gente conversava sobre coisas simples. O tempo, os vizinhos, as notícias do bairro, coisas que eu nunca tinha tido paciência para conversar antes. Ela nunca me cobrou nada, nunca jogou na minha cara os anos perdidos, nunca disse "eu avisei". Só ficava ali, presente, me amando do jeito que só mãe sabe amar. Uma noite, eu agradeci ela por tudo, por não ter desistido de mim, por ter orado todos aqueles anos. Ela sorriu e disse: "Eu sou sua mãe, Marcos. Mãe não desiste de filho. Eu ia orar até o meu último dia, se fosse preciso." Eu voltei ao apartamento da Vila Mariana uma única vez depois da libertação. Fui com o pastor Jonas e os 2 diáconos para buscar minhas coisas e fazer uma limpeza no lugar. Quando abri a porta e entrei, senti um frio na espinha.
Tudo estava do jeito que eu tinha deixado, mas parecia diferente. Parecia uma casa abandonada, um lugar morto. Juntei o que precisava em algumas caixas e deixei o resto para trás. Antes de ir embora, o pastor Jonas orou em cada cômodo, ungiu as portas e janelas com óleo. E eu peguei a caixa de madeira da minha avó, o punhal, as velas, os cadernos de rituais, os contratos de sangue, e queimei tudo no quintal de um terreno baldio. Fiquei olhando o fogo consumir aqueles objetos que tinham dominado a minha vida por tantos anos, e senti que uma parte de mim também estava queimando junto. A parte ruim, a parte que precisava morrer para eu poder viver de novo. Depois de queimar tudo que me ligava ao passado, eu precisava decidir o que fazer da minha vida. O apartamento da Vila Mariana foi vendido em poucos meses, junto com o carro, o relógio, as roupas de marca. Fiquei com dinheiro suficiente para pagar as contas da minha mãe por alguns anos e doei o resto para a igreja do pastor Jonas. Não queria nada daquele dinheiro comigo. Cada centavo tinha vindo de sofrimento, de destruição, de morte. Preferia começar do zero, limpo, do que carregar aquela fortuna suja para o resto da vida. A segunda coisa que eu fiz foi pedir perdão. Peguei uma lista com todos os nomes de clientes que eu lembrava e comecei a ligar, um por um. Não foi fácil. A maioria não atendeu. Alguns xingaram e mandaram eu sumir. Outros desligaram na minha cara sem deixar eu falar. Mas alguns ouviram. Alguns deixaram eu pedir desculpas pelo que eu tinha feito, pelo papel que eu tive na destruição das vidas deles e de outras pessoas. E alguns, eu soube depois, também procuraram ajuda. Também quiseram sair daquele mundo. Se pelo menos uma pessoa se libertou por causa daquela ligação, já valeu a pena. A terceira coisa foi tentar consertar o que dava para consertar. Eu sabia que não podia desfazer os trabalhos, não podia trazer de volta quem tinha morrido, não podia curar quem tinha adoecido. Mas eu podia orar. O pastor Jonas me ensinou que a oração de um homem arrependido tem poder, que Deus ouve quem se arrepende de verdade. Então eu comecei a orar pelos nomes que eu lembrava, pelo Maurício que se enforcou, pela família dele, pela filha do deputado que morreu de leucemia, pela Regina que pulou do prédio, por todas as vítimas, diretas e indiretas, de todos os trabalhos que eu fiz ao longo de 12 anos. Oro por eles até hoje, mas eu preciso ser honesto. As consequências do que eu fiz não desapareceram. Meu corpo ainda carrega as marcas. Os cabelos brancos nunca voltaram ao normal. Pareço ter 70 anos mesmo tendo 52. As olheiras diminuíram, mas nunca sumiram completamente. E os pesadelos ainda vêm, de vez em quando menos intensos, menos frequentes, mas ainda vêm. 1 ou 2 vezes por mês, eu sonho com aqueles rostos me olhando em silêncio. E acordo com o coração acelerado, lembrando de tudo que fiz. Acho que vou carregar isso até o dia da minha morte. É o preço que eu pago. Minha mãe viveu mais 4 anos depois da minha volta. Dona Sebastiana morreu em 2013, de insuficiência cardíaca, dormindo na cama dela, em paz. Nos últimos dias, quando ela já estava muito fraca, eu ficava sentado do lado da cama segurando a mão dela, como ela tinha feito comigo tantas vezes durante o processo de libertação. Uma noite ela acordou, me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de amor, e disse: "Eu esperei minha vida inteira para te ver livre, Marcos. Valeu a pena cada oração, cada lágrima. Agora eu posso ir em paz." Eu enterrei minha mãe no cemitério da Vila Mariana, o mesmo cemitério onde eu tinha feito rituais por tantos anos, onde eu tinha conversado com mortos, onde eu tinha buscado poder nas sepulturas recentes. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez tinha hinos, tinha flores, tinha gente chorando de saudade e não de medo. Tinha a certeza, no meu coração, de que minha mãe estava num lugar de paz, num lugar de luz, longe de toda a escuridão que eu conheci.
E quando jogaram a terra em cima do caixão, eu agradeci a Deus por ter me dado aqueles últimos 4 anos com ela. Anos que eu não merecia, mas que Ele me deu de presente. Hoje eu trabalho com a igreja do pastor Jonas, que ainda está viva e crescendo lá em Heliópolis. Não sou pastor, não sou líder, não fico na frente dando sermão. Faço trabalho nos bastidores, ajudo em campanhas sociais, visito gente doente no hospital, converso com pessoas que estão passando por problemas espirituais parecidos com os que eu passei. Não conto minha história para todo mundo, só quando sinto que pode ajudar alguém. Quando vejo uma pessoa afundada no mesmo poço que eu estava, aí sim eu abro o coração e falo tudo, para mostrar que tem saída, que dá para sair. Que Deus liberta quem quer ser liberto. Minha vida hoje é simples. Moro num apartamento pequeno de 1 quarto, num bairro tranquilo da Zona Sul. Tenho um carro popular que uso para ir à igreja e fazer as visitas. Roupas simples, comida simples, rotina simples. Não tenho muito dinheiro, mas tenho paz. Durmo à noite sem medo do escuro, acordo de manhã sem aquele vazio no peito, olho no espelho e me reconheço. O homem que eu vejo agora não é perfeito, tem cicatrizes, tem marcas, tem um passado pesado, mas é um homem livre. E liberdade, eu aprendi, vale mais do que todo o dinheiro e poder do mundo. Para quem está ouvindo essa história e está pensando em buscar poder através do caminho que eu busquei, eu tenho um recado. O diabo é um bom vendedor. Ele mostra o preço da entrada, mas esconde o preço da saída. Mostra o poder, mas esconde o vazio que vem junto. Mostra o dinheiro, mas esconde a solidão. Eu tive tudo que o mundo diz que é importante: riqueza, influência, respeito dos poderosos. E eu te digo com toda a certeza do meu coração, não vale nada, nada, porque no final você vai ficar sozinho com o peso do que você fez. E esse peso é insuportável. Se você está nesse caminho, sai. Não importa há quanto tempo você está, não importa o que você já fez, não importa o quão fundo você já afundou. Deus pode tirar você. Ele me tirou do fundo do poço, me tirou de uma vida de trevas, me tirou de um destino que eu não quero nem imaginar. Se Ele fez isso por mim, que fiz tanta coisa terrível, Ele faz por qualquer um. Mas não espera chegar ao ponto que eu cheguei. Não espera a visão do inferno para acordar. Não espera perder tudo e todo mundo para perceber que está no caminho errado. Acorda agora. Pede ajuda agora, enquanto ainda dá tempo. Porque uma coisa eu aprendi nesses anos todos: tempo é a única coisa que a gente não pode comprar de volta. E o tempo de cada um de nós está passando.